João 3,16 foi uma das maiores revelações das Escrituras, né? E Jesus revelou para um mestre da lei. Jesus foi lá e trouxe essa grande revelação sobre o amor de Deus, né? Que amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem escreveu isso, né? Está relatado aí no livro de João. João é conhecido como o discípulo do amor, né? Ele é conhecido como o discípulo do amor, porque ele entendeu esse amor. Ele entendeu esse amor que Deus demonstrou através do seu Filho Jesus, entregando ele na cruz por todos nós. E ele ainda ele entendeu tanto esse amor, que o próprio João, na primeira carta de João, né, também no 3,16, né, não por acaso, no 3,16, ele diz assim, ó: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, Jesus deixou um exemplo, né? Ele deu a sua vida por nós. E o João entendeu isso e falou assim: agora nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quando a tia falou assim pro meu tio Neném: passa aqui amanhã, a gente resolve isso, eu entendi muito bem essa passagem. Porque ele fala assim, ó, depois ele vai discorrendo um pouquinho, e ele fala assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Então, é esse amor, né, de Deus em nós que nos impulsiona a ajudar o nosso próximo, né? A ajudar o nosso irmão, a ajudar aquele que está mais próximo, né? Então, quando ela disse: passa aqui amanhã, a gente resolve isso, aí eu lembrei justamente dessa passagem. Nós temos recursos, vemos o nosso irmão passar necessidade e não ajudamos, aí João faz a pergunta: pode o amor de Deus permanecer nele? E ele fala: não amemos só de boca ou de palavra, mas em ação e em verdade. Aí eu lembrei também da parábola do bom samaritano, que Jesus ele fala uma parábola de que um homem estava vindo de Jerusalém, ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. E aí ele foi assaltado, né? Tiraram a sua roupa e o espancaram e deixaram ele ferido. Agora, interessante que ele vinha de Jerusalém, que era o centro religioso, né, da época, e ele está indo para Jericó, que era um lugar de desaprovação, que Deus proibiu a reconstrução dessa cidade. Ele estava indo por um lugar de desaprovação. E quando ele foi assaltado, roubaram suas roupas, bateram nele, deixaram ele ferido, passou um sacerdote. O sacerdote era um representante de Deus na terra, mas ele passou de largo. Aí passou um levita, que também trabalhava no templo, né? Ele representava o povo diante de Deus, também passou de largo. Mas aí veio o samaritano, a Bíblia diz que ele se aproximou desse homem que estava ferido, caído. Enquanto os outros se afastaram, ele se aproximou. E aí ele vai, enfaixa as feridas desse homem, passa óleo, passa vinho. E a Bíblia continua dizendo que ele colocou ele sobre o seu próprio animal. E levou a uma hospedaria, pagou pela hospedaria. E ele diz assim: olha, cuida dele, e quando eu voltar, toda a despesa que ficou aí pendente, pode deixar que eu vou pagar. E aí, Jesus estava respondendo com essa parábola, estava respondendo a uma pergunta dos mestres da lei, dos fariseus. E a pergunta era: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, antes da parábola, ele fala: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que faltou para o sacerdote e para o levita era amar o próximo como eles mesmos.
eles tinham um relacionamento com Deus, que eram levitas, sacerdote, mas não tinham um relacionamento com o próximo. Porque a cruz é isso, né? A cruz é um relacionamento vertical, um relacionamento com Deus, e um relacionamento horizontal, que é com o nosso próximo, que forma uma cruz. Relacionamento com Deus e com o próximo, que forma uma cruz. Então, Jesus deixou essa parábola para dizer para eles, ó, vocês amam a Deus, certo? Mas vocês têm que amar o próximo também. Independente, né, da situação. Porque talvez eles pensassem assim, ah, mas ele estava em Jerusalém, por que ele foi sair de lá? Quem mandou ele ir para Jericó? Bem feito, foi assaltado. Mas o samaritano nem sequer perguntou nada. Ele foi lá e apenas ajudou. Porque a gente está num mundo hoje de muito julgamento. As pessoas julgam muito, né? Julgam umas às outras. E aí fica de fora o amor. Não há o amor mais. O amor se esfriou. Não de todos. Glória a Deus por isso. Não de todos. Porque a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Então, a gente vive em um tempo onde não há mais tolerância, né? Então as pessoas não se toleram, não toleram o erro do outro. Então esse amor acaba que com você vendo mais um ser humano, né, do que as suas próprias ações. Ser uma pessoa que está ali, que errou, mas que Jesus também ama, que Jesus também morreu por ele. Então, a Bíblia fala lá em Salmo 89, no versículo 14, que a base do trono de Deus, a base dele, é justiça e juízo. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, então quem senta nesse trono é o amor. Então Deus julga, até o juízo de Deus é debaixo de amor. Então por isso que eu não posso julgar a pessoa segundo a minha justiça, mas segundo a justiça de Deus, porque Deus é amor. A Bíblia fala em João 14,16, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E é tudo que Ele espera de nós, é isso. Amar a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo, como a nós mesmos. Amém?